Tratar agora da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, mas com aquele mesmo enfoque de artigos mais importantes da lei especial. A Lei 11.340, rotulada como Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 22 de setembro de 2006 com o objetivo de fornecer instrumentos eficazes no combate à violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Na verdade, a preocupação em implementar mecanismos que importassem em maior punição a essa ordem de violência surgiu bem antes da lei em exame, Lei Maria da Penha, como se constata da Lei 10.455 de 2002, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 69 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, incorporando a medida cautelar de afastamento do agressor do lar conjugal, a ser decretada pelo juiz no âmbito do juizado especial criminal no caso de violência doméstica. E ainda da Lei 10.886 de 2004, que previu um subtipo de lesão corporal de natureza leve, aumentando a pena mínima de 3 para 6 meses de detenção, caso praticada em caráter de violência doméstica. Tais iniciativas, contudo, não foram suficientes para reduzir os índices de agressão contra a mulher, obrigando-se o legislador à adoção de medidas mais enérgicas e eficazes, as quais vieram consubstanciadas na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. A abrangência dispõe os artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha. Vamos aí. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agredidas. Inciso 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais denunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 1. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Inciso 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autonomia ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Inciso 3. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Inciso 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Inciso 5. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Como se vê, nesse dispositivo estabeleceu a Lei 11.340, 2006, Lei Maria da Penha, a extensão conceitual do que seja a violência doméstica e familiar, disciplinando, outro sim, as respectivas formas. Estas definições são importantes, pois delas depende o enquadramento do caso concreto na sistemática protetiva instituída no aludido diploma legal. Ocorre que referidos dispositivos inserem conceitos demasiadamente genéricos, permitindo, por exemplo, que se entenda configurada a violência doméstica a partir de um sofrimento sexual por omissão, em razão da negativa do marido em se relacionar intimamente com a esposa, segundo o artigo 5º caput. Situação esta que, no mínimo, é questionável e não pode ser comparada, em termos de gravidade, à hipótese de uma agressão física por ele praticada. Considerando esta circunstância a abrangência da Lei Maria da Penha e tendo em vista que a sua interpretação não pode conduzir a absurdos, conclui-se necessário verificar casuisticamente, caso a caso, o enquadramento ou não da conduta do agente aos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, evitando-se assim excessos interpretativos hermenêuticos que impliquem vulgarizar a aplicação das importantes normas protetivas inseridas no âmbito desse diploma. E esta prudência na interpretação da conduta configuradora de violência sujeita às normas da Lei Maria da Penha e ainda mais necessária se levado em conta que muitos crimes tipificados no Código Penal ou em leis extravagantes podem, em princípio, ser alcançados pela normatização nela contemplada. Pois bem, com o objetivo de evitar excessos interpretativos, o Superior Tribunal de Justiça, em sua composição majoritária, consolidou o entendimento no sentido de que, para o enquadramento dos fatos, a disciplina protetiva da Lei Maria da Penha mostra-se necessária a presença de determinados requisitos, muito especialmente relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Logo, não se constando, no caso concreto, situação de violência em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, revelados pela presença cumulativa dos mencionados requisitos, deixa de incidir a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Insistimos, é sempre necessário verificar as peculiaridades do caso. Uma relação de namoro, por exemplo, pode reclamar ou não a incidência da Lei Maria da Penha. Assim, um relacionamento passageiro não é apto a atrair a aplicação da referida lei, tratando-se, ao contrário, de relação relativamente duradoura, e incide o diploma. Sujeitos. Bom, para ser sujeito passivo, um caso ofendido, tutelado pela lei em exame, é necessário, em tese, que se enquadre no conceito biológico de mulher, entre aspas, lógico, não importando aspectos etários de criança, adolescente, adulto e idoso. Irrelevante também questões relacionadas à preferência sexual da mulher, heterossexual, bissexual, homossexual, conforme interpretação que se extrai do artigo 5º, parágrafo único. Sem embargo, discute-se a possibilidade de aplicação das normas protetivas instituídas pela Lei Maria da Penha à hipótese de transexuais e travestis. Muito embora no âmbito do STJ já se tenha decidido que, abre aspas, o sujeito passivo é a mulher, uma vez que a violência perpetrada pressupõe uma relação caracterizada pelo poder e submissão sobre esta mulher. A questão está longe de ser tranquila. Maria Berenice Dias, por exemplo, já afirmou que, abre aspas, lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros que tenham identidade social com o sexo feminino estão ao abrigo à tutela da Lei Maria da Penha. A agressão contra elas, no âmbito familiar, constitui violência doméstica. Bom, ainda que parte da doutrina encontre dificuldade em conceder-lhes o abrigo da lei, deixar à margem da proteção legal aqueles que se reconhecem como mulher.
fecha aspas. E não foi outra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observar que, abre aspas, quanto ao sujeito passivo abarcado pela lei, exige-se uma qualidade especial, ser mulher, compreendidas como tal as lésbicas, os transgêneros, as transexuais e as travestis que tenham identidade com o sexo feminino. Fecha aspas. Mais longe ainda vai Luiz Flávio Gomes, ao dizer que, parece-nos acertado afirmar que, na verdade, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem e devem ser aplicadas em favor de qualquer pessoa, desde que comprovado que a violência leve teve ocorrência dentro de um contexto doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo. Bom, não importa se a vítima é transexual, homem, avô ou avó. Bom, tais medidas foram primeiramente pensadas para favorecer a mulher dentro de uma situação de subordinação, de submetimento. Ora, todas as vezes que essas circunstâncias acontecerem, âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo, submissão, violência para impor um ato de vontade, etc., nada impede que o judiciário, fazendo bom uso da Lei Maria da Penha e do seu poder cautelar geral, venha em socorro de quem está ameaçado ou foi lesado em seus direitos. À margem de toda essa discussão, reitere-se que, em linhas gerais, tem predominado nos tribunais, inclusive no STJ, o entendimento de que somente naqueles casos em que a violência de gênero é praticada contra a mulher é que se permite a aplicação de medidas protetivas de urgência, com vistas a eliminar ou amenizar o perigo e alcançar o objetivo humanitário e jurídico da Lei 11.340, de 2006. Por outro lado, em relação ao sujeito ativo, autor da infração, da violência, pode ser qualquer pessoa coligada à ofendida por vínculo afetivo, familiar ou doméstico, independentemente de pertencer ao sexo masculino ou feminino. Afinal, a Lei Maria da Penha não faz qualquer restrição quanto ao gênero de quem agride, mas sim ao gênero de quem sofre a agressão, em princípio. Em resumo, é o gênero da vítima que conduz à incidência da Lei 11.340 de 2006, gênero da vítima lato sensu, tá? Que acabamos de ver anteriormente aí, que tem situações aí que tem tribunal que entende também que se estende. Bom, logo aplica-se a lei à mulher que agride outra mulher com que tenha relação afetiva, de marido contra esposa, de filho ou filha contra mãe, de neto contra avó, de travesti contra a mulher, de companheiro contra companheira, ou seja, a vítima, mulher. Sem embargo, desse raciocínio que espelha a visão majoritária, a visão mais larga, deve-se atentar que há orientação em sentido oposto, vale dizer, de que a Lei Maria da Penha não se aplica aos casos de agressão que envolvam duas mulheres, por não ocorrer, nessa hipótese, situação de hipossuficiência ou subordinação. Importante. A não aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95, artigo 41. Lei 9.099 de 95 é aquela lei dos juizados especiais. Bom, estabelece o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplica à Lei 9.099 de 95, ou seja, Lei dos Juizados Especiais, independentemente da quantidade e natureza da pena prevista no tipo penal incriminador. Referido dispositivo, por muito tempo, rendeu controvérsias, entendendo muitos que a proibição a ele incorporada importa em ofensa ao artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, princípio da igualdade de gênero, e ao artigo 98, inciso 1 da mesma Carta, que prevê a criação dos juizados especiais criminais em alguns de seus institutos despenalizadores. A discussão, contudo, ficou prejudicada a partir do julgamento pelo plenário do STF em 9 de fevereiro de 2012, da ação direta de inconstitucionalidade, número 4.424, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, e da ação direta de constitucionalidade, número 19, proposta pela Presidência da República.
Nessa oportunidade, sufragou o excelso pretório o entendimento de que é plenamente constitucional o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, afirmando que esse dispositivo legal coaduna-se com o princípio da igualdade e atende à ordem jurídico-constitucional no que concerne ao necessário combate ao desprezo às famílias, considerada a mulher como célula básica. A proibição de que se aplique a Lei 9.099 de 95, Lei de Juizados Especiais, aos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, traz consequências importantes a saber. Apuração mediante a instauração de inquérito policial, não se podendo cogitar da lavratura de simples termo circunstanciado de ocorrência, ou TCO. Proibição quanto à aplicação dos institutos da transação penal, suspensão condicional do processo e composição dos danos cíveis como forma de conduzir à extinção da punibilidade. Nesse sentido, a propósito, a súmula 536 da STJ, dispondo que, abre aspas, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Fecha aspas. A inicial acusatória deverá assumir obrigatoriamente a forma escrita, vedadas a denúncia e a queixa orais, tal como previsto no rito dos juizados especiais criminais. Afastada a competência dos juizados especiais criminais, também não haverá possibilidade de serem interpostos recursos às turmas recursais, devendo aqueles ser apreciados, portanto, pelo Tribunal de Justiça. Opostamente ao preceituado na Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, em relação às infrações de menor potencial ofensivo, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ficam autorizadas a prisão em flagrante e a lavratura do respectivo auto de prisão, assim como o arbitramento de fiança e a instalação de inquérito policial, com a medida paralela prevista no artigo 12, inciso 3, e parágrafo 1º e 2º da Lei 11.340 de 2006, no tocante ao procedimento judicial de apuração dos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, será o procedimento comum ordinário, se for o caso de infração a que a pena máxima privativa da liberdade seja igual ou superior a 4 anos de prisão. Artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1. O procedimento comum sumário, se for hipótese de infração a que a pena máxima privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de prisão. Artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2. Ou o procedimento especial adequado à modalidade delituosa em questão. É o caso do procedimento do júri, se for hipótese de infração dolosa contra a vida. Artigo 394, parágrafo 3º. Código de Processo Penal. Competência, artigo 13 a 16 da Lei Maria da Penha. Os artigos, primeiro, 14, caput e 29 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, previram a instituição de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tais juizados, com competência civil e criminal, serão órgãos da justiça comum, podendo ser criados por cada ente federativo, cada estado, de acordo com as suas próprias realidades, observadas a conveniência e a possibilidade orçamentária de sua instalação. Estes juizados não se inserem na estrutura dos juizados especiais criminais. Neste viés, eventual recurso interposto contra a sentença proferida no seu âmbito deve ser julgado pelos tribunais de justiça. Nesse sentido, abre aspas, compete ao Tribunal de Justiça e não à turma recursal julgar recurso de apelação aviado contra a decisão do juizado de violência doméstica. Fecha aspas. Não obstante este raciocínio, deve-se frisar que, em alguns estados da federação, disposições normativas dos tribunais de justiça ou leis estaduais têm ampliado a competência dos juizados especiais criminais para que abranjam também o processo das causas relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Examinada esta questão pelo STJ, concluiu a Corte, no julgamento do conflito de competência 97.456/DF, que, pela legalidade dessas regulamentações, observando que os tribunais possuem competência privativa para dispor sobre, abre aspas,
a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Artigo 96, inciso 1, alínea A, da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, sendo que a ampliação de competência dos juizados especiais criminais para julgamento dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não implica permitir a aplicação dos benefícios contemplados na Lei 9.099 de 95, Lei de Juizados Especiais, o que é vedado pelo artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 e rejeitado pela jurisprudência. Importante mencionar que o artigo 33 da lei previu regra de transição, dispondo que, enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo-se o direito de preferência nas varas criminais para o processo e julgamento dessa ordem de causas. Nesse contexto, depreende-se que, na pendência da criação dos aludidos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao juiz criminal, além de sua competência nessa própria esfera penal, caberá atender questões atinentes às medidas protetivas de urgência, artigo 22, que, na maioria, tem evidente caráter civil. Assim, procedendo em razão da delegação legal de competência que lhe é determinada pelo artigo 33, com o objetivo de garantir o atendimento imediato à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Perceba-se que tal competência exige a combinação de dois fatores. Primeiro, tenha sido a violência praticada contra a mulher. Segundo, a mulher deverá fazer parte do âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo do agente do fato. Logo, não importa o local em que seja praticada a violência, em casa ou fora dela, já que não será o lugar da ofensa que estabelecerá a competência das varas criminais. Importa, isto sim, o vínculo mantido com o agente do fato. Exemplo: duas amigas durante um passeio se desentendem em razão do interesse afetivo manifestado por ambas em relação a uma terceira pessoa. Em razão disso, trocam tapas, gerando lesões corporais leves, recíprocas. Nesse caso, não incidirá a Lei 11.340 de 2006, pois a hipótese não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar. Haverá, então, a incidência da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais. Agora, se na mesma hipótese as lesões tiverem sido perpetradas por duas mulheres homossexuais conviventes e motivadas, por exemplo, por ciúmes em decorrência do interesse sentimental manifestado por uma delas em prol de uma outra pessoa, daí sim a infração estariam sujeitas as infrações estariam sujeitas às regras da Lei Maria da Penha, alheias ao âmbito da Lei de Juizados Especiais. E quando se tratar de processo por crime doloso contra a vida, cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nessa hipótese, já decidiu o STJ que, abre aspas, ressalvada a competência do tribunal do júri para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não importa a nulidade ou processamento do feito perante o juizado especial criminal e de violência doméstica até a fase de pronúncia. Independentemente, não impede que leis locais de organização judiciária disciplinem, nestes mesmos casos, a competência da vara do júri para o processo em todas as suas fases. Finalmente, é importante lembrar que existe segmento doutrinário reputando inconstitucional o artigo 33 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que a previsão nele incerta ofende o artigo 96, inciso 1, alínea A, da Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Federal, dispondo que compete privativamente aos tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, e o artigo 125, parágrafo 1º da mesma Carta Constitucional, estabelecendo que, abre aspas, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça, ou seja, do Estado. Não obstante,
A verdade é que tal discussão perdeu a razão de ser a partir do julgamento pelo plenário do STF em 9 de fevereiro de 2012 da ADIM, da ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, número 19, movida pela Presidência da República, ocasião em que foi considerado constitucional o mencionado artigo 33. Na oportunidade, concluiu o excelso pretório que, por meio do referido artigo 33, a Lei Maria da Penha não criou varas judiciais, não definiu limite de comarcas e não estabeleceu o número de magistrados a serem alocados nos juizados de violência doméstica e familiar. Apenas facultou a criação desses juizados e atribuiu ao juízo da vara criminal a competência cumulativa de ações cíveis e criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher, haja vista a necessidade de conferir tratamento uniforme, especializado e célere em todo o território nacional às causas sobre a matéria. Enfatizou a Corte, outro sim, que a Lei Maria da Penha 11.340 não implicou obrigação, mas sim faculdade de criação do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme disposto nos artigos 14, caput e 29 do mesmo diploma. Proibição de aplicação de penas de multa e cestas básicas. Artigo 17 da Lei Maria da Penha. O artigo 17 da Lei Maria da Penha proíbe, na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Evidentemente, o intuito do legislador foi evitar que, via indireta, o resultado concreto do procedimento instituído pela Lei 11.340 de 2006 resultasse idêntico ao que decorreria da incidência da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, cujos termos não se aplicam à espécie. Cabe ressaltar, contudo, que a lei não proibiu a aplicação de penas restritivas de direito, que, se descumpridas, ensejarão a conversão em prisão, nos termos do artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal. Conveniente abrir um parêntese aqui para referir que, na contramão da orientação legal que confere rigor no tratamento dos agentes de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, frequentemente são trazidas ao Poder Judiciário teses relacionadas à aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento de que a conduta não se revestiu de maior gravidade. Isto, porém, constitui verdadeira heresia jurídica. Afinal, a incidência do princípio da insignificância requer o exame das peculiaridades do caso concreto, analisando-se, entre outros fatores, o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, o bem jurídico tutelado e a natureza do crime. Diante dessa premissa, é evidente a inaplicabilidade de tal princípio aos crimes cometidos com violência no ambiente doméstico, cuja gravidade é sempre presumida, não podendo ser relativizada, mitigada, ainda que se trate a conduta do réu de um tapa ou de um simples empurrão. Medidas protetivas estão lá nos artigos 11, 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha. Estabelece a Lei Maria da Penha diversas medidas de proteção à mulher, com natureza jurídica e iniciativas distintas. Letra A. Medidas a cargo da autoridade policial. Artigo 11. Trata-se de medidas de ordem administrativa a serem adotadas por ocasião do atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 1. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Número 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Inciso 3. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Inciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Inciso 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis.
Letra B. Medidas protetivas de urgência. Subdividem em duas ordens, dispondo o artigo 19 que poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP, Ministério Público, ou da ofendida da vítima, conforme o caso, como veremos. Medidas protetivas destinadas ao agressor, artigo 22. Uma vez constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Entre elas, inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, letra A. Aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Letra B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Letra C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. As medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3 são cautelares, de natureza penal. Assim, caso se relacionem a uma infração penal de natureza pública, tem-se entendido que podem ser requeridas ao juiz unicamente pelo Ministério Público e não pela ofendida. Só o Ministério Público pode pedir ao juiz. Isto ocorre também porque tais medidas não objetivam apenas a proteção da vítima, mas se destinam também e principalmente ao ofensor. Não há unanimidade, porém, a respeito dessa legitimidade exclusiva do Ministério Público. Por outro lado, no tocante às medidas previstas nos incisos 4 e 5, possuindo natureza civil, direito de família, podem ser requeridas pela ofendida, obviamente por intermédio de advogado. Medidas protetivas destinadas à ofendida, que estão no artigo 23 e 24 da Lei Maria da Penha. Estas medidas podem ser de caráter pessoal, artigo 23, e de caráter patrimonial, artigo 24 da Lei Maria da Penha. Em relação às medidas de caráter pessoal, artigo 23, além de outras, o juiz poderá determinar, caso seja necessário, as seguintes providências. Vamos lá. Inciso 1. Encaminhar a ofendida, a vítima, no caso, a mulher que sofreu agressão, e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso 2. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor.